Bom, sejam muito bem-vindos ao primeiro Hangout do podcast do Instituto Mises Brasil. Hoje eu tenho a honra e o prazer de ter aqui, nesta conversa sobre Bitcoin, o conselheiro do Instituto Mises Brasil, Fernando Urrich, que é o nosso especialista de hoje, e o presidente do Instituto Mises Brasil, Hélio Beltrão. A ideia é a gente abordar primeiro as questões básicas sobre o assunto e depois ir aprofundando com perguntas mais específicas e detalhadas. Bom, seja bem-vindo, Fernando, seja bem-vindo, Hélio. Obrigado, Bruno. Boa noite. Obrigado, pessoal. Boa noite, bem-vindos e um bom brinde para vocês. Bom, Fernando, eu queria começar te perguntando, pergunta bem básica para quem eventualmente cair nesse vídeo e não souber absolutamente nada sobre o tema. O que é Bitcoin? Bitcoin é a primeira moeda digital totalmente descentralizada, que não depende de nenhuma autoridade central e que começou em 2009, que foi criada por um programador, ou um grupo de programadores anônimo, não se sabe quem é, mas que utilizou o pseudônimo Satoshi Nakamoto. Desde então a moeda começou, de 2009 para cá, e tem ganhado adeptos ao longo desses últimos 4 anos, mas especialmente desde 2012, 2013, onde ela tem ganhado cada vez mais ampliação, tem ampliado a sua aceitação no mundo todo. Mas, primeiro, ela ganha muita notoriedade pelo seu preço, que aumenta bastante, diminui, ainda tem muita volatilidade no preço do Bitcoin. Mas, se a gente pudesse resumir em uma palavra, em uma frase, Bitcoin é uma primeira moeda digital totalmente descentralizada, que não depende de nenhuma autoridade central. Tá, com relação ao preço, quando a moeda foi lançada, ela foi lançada por qual valor e qual é o valor dela hoje? Quando ela foi lançada, ela não tinha valor nenhum, nem se sabia se ela teria algum valor. Quando ela foi lançada, ela começou no dia 3, oficialmente foi no dia 3 de janeiro de 2009, quando o Satoshi Nakamoto publicou no site de livre acesso à internet, onde ele publicou o software que estava para download gratuito para quem quisesse ir lá e baixar o software, instalar na sua máquina e começar a rodar. Mas quando começou não tinha preço nenhum, nem se sabia se ia chegar a algum preço o Bitcoin. Mas à medida que os desenvolvedores iniciais foram aperfeiçoando o sistema e alguns usuários, inicialmente, principalmente o pessoal de tecnologia, os geeks, que começaram a operar o sistema, foi por volta de, ainda em 2009, que surgiu o primeiro preço, a primeira oferta de preço de um Bitcoin, que na época era cerca de 13 Bitcoins para cada centavo de dólar. Isso foi o primeiro registro de um possível preço de Bitcoin que se tem notícia. E hoje em dia o preço de centavos, hoje em dia o preço está em cerca de 600 ou 700 dólares, nem sei, tem que ver aqui, ó. Está 713 dólares aqui na casa de câmbio Mt. Gox. Então esse é o preço atual, mas que muda a todo momento. Bom, lembrando que essa conversa está sendo gravada nessa noite de quinta-feira, dia 19 de dezembro. Mais uma pergunta básica sobre o Bitcoin. Ela foi criada com alguma finalidade específica ou não? Sim, a finalidade específica foi de criar um sistema eletrônico de pagamento que não dependesse de nenhum terceiro de confiança, né? O americano chama de Trusted Third Party, ou seja, não depende de nenhum intermediário, a não ser a própria rede, que é composta de todos os usuários que se conectam à rede Bitcoin e que sustentam a rede propriamente dita. Então, de fato, o conceito inicial do sistema, do experimento, era que se pudesse criar um sistema de pagamento, uma moeda digital, que não dependesse de ninguém, fosse absolutamente descentralizado, distribuído no mundo todo. Esse foi o objetivo dele.
além dessa característica, Fernando, quais são as outras que você pode dizer? Claro, tem várias. Acho que na comparação com a moeda tradicional. a primeira talvez seja o limite máximo de bitcoins que podem ser criados ao longo de sua existência. Essa é a primeira diferença. Hoje em dia, comparando com o sistema tradicional, a gente não tem a mínima ideia de quantos dólares ou reais os bancos centrais nos Estados Unidos, no Brasil, de quanto eles vão criar de dinheiro. Eles decidem a portas fechadas, cujas minutas de cada reunião são divulgadas com poucos detalhes, muitos códigos ou texto em código que a gente tem que decifrar e entender o que vai acontecer com o dinheiro. No Bitcoin isso é o extremo oposto, porque ele é totalmente aberto e transparente, qualquer um pode verificar o protocolo do Bitcoin, que são a configuração do sistema e as regras de como ele deve funcionar. Isso tudo é aberto e transparente para que qualquer pessoa possa verificar como ele vai funcionar. E no caso do limite do Bitcoin, do limite de Bitcoins em circulação, ele foi definido em 21 milhões, de certa forma arbitrário, mas foi definido em 21 milhões de unidades de Bitcoins que poderão ser emitidas ao longo de sua existência. Então, isso não vai ser criado do nada, ou melhor, não vai ser criado repentinamente. A forma que o sistema foi desenhado para que as unidades sejam emitidas foi feito para que esse crescimento da oferta monetária de bitcoins ocorra de forma paulatina, já pré-sabida e conhecida por todos ao longo do tempo. Então, a maneira que foi desenhado, a cada 4 anos diminui a quantidade de bitcoins que são criados a cada mineração, né? A cada mineração da rede Bitcoin. Então, esse volume de 21 milhões, o que se estima é que será atingido por cerca do ano de 2140, seguindo essa regra de a cada 4 anos cair pela metade a criação de Bitcoin por cada mineração, se estima que chegará em 2140. Provavelmente no ano 2022, quase 99% da oferta monetária já vai estar completamente em circulação. Fernando, agora, quais são os aspectos... Desculpa, Hélio. Pode falar. Eu ia perguntar para o Fernando só um esclarecimento sobre essa questão de mineração, né, que é bastante curioso, né, que esse grupo ou essa pessoa que criou fez uma analogia com metais preciosos, né, que principalmente os economistas austríacos têm bastante apreço, em que você, para gerar mais moeda, você precisa ter um esforço de uma certa forma que outros não tenham, e aí sim você tem essa nova moeda sendo criada para você. Como é que você explicou que tem aí o limite, né, e uma taxa através da qual você pode criar ou minerar o Bitcoin. Mas como é que, de fato, uma pessoa pode se tornar um minerador e melhor que o outro, e como é que se cria esse Bitcoin? Sim, o Bitcoin é criado da seguinte maneira. Uma vez que ocorram transações que são transmitidas para toda a rede, por exemplo, se eu crio uma transação lá, vou enviar dinheiro da minha carteira, para a carteira do Hélio, 25 bitcoins. Envio essa mensagem da minha carteira e transmito para toda a rede. A maneira que essa mensagem é verificada e registrada na cadeia de blocos, que é o grande registro público do Bitcoin, é o que seria comparável ao livro-razão da contabilidade do Bitcoin, que é único e compartilhado por todos os usuários. A maneira que essa transação que eu fiz é registrada na rede é através de um processo de esforço matemático, computacional matemático, que deu-se o nome de mineração, porque ele acaba funcionando como uma simulação ao esforço de minerar ouro também. Mas como é que isso funciona? Para o minerador registrar esse Bitcoin, esse registro da transação na cadeia de bloco é um processo competitivo. Não é qualquer um que pode simplesmente pegar a transação, registrar no bloco
e botar lá na cadeia de bloco do sistema, no blockchain. Precisa competir com outros mineradores que transferem, que estão tentando resolver o problema matemático para conseguir, então, registrar a transação no bloco. Quando alguém consegue resolver esse problema e registrar no bloco, quem resolve esse problema e registra tem a recompensa de 50 bitcoins, e aí que são emitidos os bitcoins para o usuário minerador que registrou a transação ou as transações num bloco e que ligou ele que conectou ele à cadeia dos blocos anteriores. Então, por que eu falei de 50? Porque foi assim que o sistema começou. No começo eram 50 bitcoins, e a maneira que foi desenhado o sistema é que a cada 10... Fernando? Bom, acho que o Fernando caiu. Fernando caiu. Uma coisa que o Fernando estava falando, Bruno, é que o Bitcoin é uma moeda descentralizada, né? E eu tenho uma questão aí que é mais técnica sobre essa definição de moeda, né? Em inglês você tem até duas palavras para denominar esse tipo de ativo de troca. Você tem currency, por um lado, e você tem money, né? E existe uma diferença técnica que a gente até pergunta ao Fernando quando ele voltar, como é que ele vê isso. Mas a definição que eu gosto, que se baseia de uma forma geral entre os economistas, mas em particular com Menger e Mises, etc., é aquela commodity, ou aquele bem que é o mais líquido de todos e que, portanto, é usado como meio de troca por ser o mais líquido, né? Então, isso é a definição de moeda, que é universalmente aceito ou customariamente aceito, né? Eu prefiro até a definição de universalmente aceito dentro vamos dizer, da jurisdição do teu país, né? Do lugar onde você trabalha, porque no mundo de hoje os países são isolados de uma certa forma em relação ao que constitui o sistema financeiro daquele país, né? Então, a moeda seria aquele bem que é mais usado, aquele que é universalmente usado, mais líquido de todos, né? Se você tem um bem que é o segundo... Fernando, bem-vindo de volta. Eu estou entrando aqui na definição de moeda e depois queria que você falasse sobre a diferença entre os termos em inglês currency e money, né? Que em português eu acho que a gente tem uma deficiência nessa diferenciação. Mas o meu ponto sobre moeda que eu estava fazendo, que você já conhece, é que eu até brinco que moeda para mim é que nem o filme Highlander, there can be only one, né? Só pode haver uma, que é a definição tradicional de Menger, Mises, etc., que é aquele bem mais aceito de todos, universalmente ou customariamente aceito, porque se você tem um outro bem competidor que seja menos líquido que ele, se o teu objetivo é usar como troca, não há motivo para você ter o segundo bem. É muito melhor você trocar esse segundo bem pelo mais líquido, porque é aquele que vai ter menor custo de transação, que vai ter maior aceitação. Quer dizer, o bem dominante ele cria uma barreira de entrada muito grande que gera o efeito Tostines, né? Tostines é aquele que tinha aquela propaganda dizendo que Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais. Então a moeda tem um pouco disso, assim. A moeda ela é mais aceita porque ela é mais aceita porque ela tem mais valor, é mais líquida, ou é mais líquida, tem mais valor porque ela é mais aceita? Quer dizer, é um efeito que se capitaliza, né? O efeito rede, né? O network effect, que faz com que o bem que passa a ser mais aceito e mais líquido, ele se encastela nesse castelo Highlander Tostines, e fica muito complicado para outros competidores, outros candidatos à moeda, um dia destronarem
esse cara que é mais aceito, né? E eu não estou entrando nem no mérito das leis estatais que criam um privilégio para a moeda do Banco Central. Isso a gente pode discutir um pouco mais para frente. Mas volta aí ao que você estava falando antes de cair, Fernando, por favor. Acho que o Fernando caiu de novo. Fernando, nos ouve? Alô, Fernando? O Fernando caiu de novo. Não. Uma coisa sobre a questão do conceito, Hélio, que você abordou no início da sua intervenção. Tem um texto que eu li no site do Mises Americano, do Frank Shostak, não sei se é essa a pronúncia, que ele diz que ele não considera o Bitcoin uma moeda. Ele diz que ele define o Bitcoin como um novo instrumento eletrônico para a troca ou um novo meio para utilizar a moeda existente em transações. Eu fiquei também sem... quer dizer, a moeda também tem essa função, né? Mas não é a função exclusiva da moeda. O que você acha dessa definição? Agora sim. Então, bem-vindo, Fernando. Ele me perguntou sobre a crítica do Shostak, que é um grande economista australiano, austríaco, né? Isso é uma confusão muito grande, australiano, austríaco. Ele faz a crítica se o Bitcoin é realmente uma moeda, né? Eu acho que o Bitcoin tem intrinsecamente as características para servir de moeda, de meio de troca, que é a principal característica do que nós denominamos como dinheiro ou moeda, né? Ele tem intrinsecamente a capacidade de exercer essa função. Eu não sou um daqueles críticos que acha que existe uma falha de desenho no Bitcoin básica ou algo que impeça, ou seja, ou cause ser intrinsecamente inferior a outros potenciais candidatos, como, por exemplo, ouro ou qualquer outro candidato à moeda, né? Mas a questão de se é moeda ou não, eu volto à minha definição, né, de que só existe uma. Então, no Brasil, só existe uma moeda, é o real. Qualquer outra candidato é um token money, é uma brincadeira de brincar de banco imobiliário, de fingir que você tem algo que realmente sirva de troca, mas todo mundo, no fundo, quer o real, né? Então, só o real é moeda no Brasil, só o dólar é moeda nos Estados Unidos, e existe um âmbito que eu chamo de âmbito livre, internacional, países menos regulamentados, que, vamos dizer, as leis estatais têm menos poder nesse âmbito, e nesse âmbito a moeda de escolha e de uso é o dólar, que serve para precificar as commodities internacionais, serve para a pessoa que está na Argentina, que não quer mais usar o peso, ela vai escolher o dólar como uma moeda de troca e talvez reserva de valor também. Quer dizer, no âmbito livre, onde você pode se considerar livre, o dólar é moeda. Então, nesse sentido, eu diria que o Bitcoin não é moeda, como o ouro não é moeda. O ouro, a despeito do que os austríacos dizem, ele se tornou um ativo financeiro. Na prática, você sabe que você não usa ouro para pagar nada. Você não pode chegar na padaria e com uma barrinha de ouro esperar que o cara, a não ser que, salvo se ele for o Fernando Quioca, ele não vai aceitar você comprar pão com uma moeda de ouro, tá certo? Deixa eu até acrescentar algo, que nesse sentido, que o ouro não é mais moeda, não tem servido como meio de troca, eu diria que nesse momento, até o Bitcoin é mais moeda do que ouro. Você consegue, em mais estabelecimentos hoje em dia, comprar um produto ou um serviço em troca de bitcoins do que em ouro. Eu concordo com você. E, obviamente, aqui a gente está... Essa aqui é uma notícia bomba para o movimento libertário austríaco em geral, né? A gente concordar não só que o ouro não é uma moeda, mas que, potencialmente, o Bitcoin hoje já talvez seja um candidato talvez até mais forte que o ouro a ser moeda. Agora,
talvez a gente chegue à conclusão de que o Fernando acha que o Bitcoin esteja muito mais próximo dessa potencial candidatura que eu. Eu acho que o ouro e o Bitcoin estão muito, muito longe de eventualmente virarem moeda de verdade. Né? Hoje a gente tem uma realidade que não só existe o dilema de Tostines, o efeito Highlander encastelando o dólar, como você também tem as leis estatais que protegem a moeda do rei e também penalizam os candidatos através, por exemplo, da taxação. Se você tem um ganho em Bitcoin em relação ao dólar, você é obrigado a pagar imposto de renda. Ou se você tem um ganho em ouro em relação ao dólar ou ao real, você é obrigado a pagar imposto de renda em cima disso. Então, os obstáculos são absolutamente gigantescos, na minha opinião. Eu acho que se o Hélio fosse escrever hoje em dia o livro do Mises, The Theory of Money and Credit, acho que ele ia intitular a teoria do Highlander e do efeito Tostines. Mas vamos lá, só voltando rapidinho aqui, o que eu estava explicando antes de cair minha conexão aqui, da mineração do Bitcoin. Eu não vou entrar em muitos detalhes disso, porque exatamente como isso funciona, para mim demorou para entender, para eu entender demorou bastante tempo, porque é um sistema muito bem desenhado, mas complexo para um leigo, e porque envolve criptografia, matemática, tudo isso que para mim sempre foi novidade. Mas, assim, economicamente, o que foi definido é que o sistema, a dificuldade de se registrar um bloco na rede e se emitir um Bitcoin, ou 50 unidades de Bitcoin, ela foi definida para que mantenha uma criação de Bitcoins paulatina e já pré-sabida ao longo do tempo. Então, foi definido que aproximadamente a cada 10 minutos é registrado um bloco na rede, onde são emitidos 50 bitcoins. A cada 2016 blocos, a cada 2016 blocos registrados na rede, essa taxa de 50 cai pela metade. Isso vai até ao infinito da vida do Bitcoin. Então, isso é uma regra dele. A cada 2016 blocos, o que aproximadamente equivale a cada 4 anos, a taxa de criação de Bitcoin por bloco cai pela metade. Hoje em dia a gente já está em 25, provavelmente em 2016 chegaremos a 12,5 Bitcoins emitidos por cada bloco registrado na rede. Então é assim que funciona a emissão de Bitcoins. Agora, vamos falar o Hélio falou bastante aí sobre moeda, dinheiro, definição de moeda. Eu concordo com bastante das coisas que o Hélio falou, mas a questão do dinheiro ser o Highlander, só pode ter um, eu concordo que sim, e acho que há uma tendência a isso, mas não há como você evitar de fazer essa análise em face da nossa realidade de barreiras, fronteiras artificiais impostas por governo, políticas monetárias, bancárias, e que isso não tem como fugir dessa análise, e acaba que isso afeta um bem ou uma moeda de se tornar a única aceita ao redor do mundo todo. Então, não tem como a gente achar que no mundo em que vivemos hoje em dia vamos ter somente um dinheiro, ou seja, o bem mais líquido, o meio de troca mais líquido, universalmente aceito. Eu acho que essa definição está correta. É um meio de troca universalmente aceito, quer dizer que é o bem mais líquido de uma economia, mas pela realidade que vivemos, isso não acontece em todos os lugares e ao mesmo tempo. O próprio bem que serviu como moeda em algum país, em algum território, pode acabar não sendo moeda em outro território ou no mesmo país em momentos distintos. Se a gente pega o Brasil, por exemplo, no passado, a gente teve quantas moedas de troca na década de 80? Foi cruzado novo, cruzeiro real, enfim. Essas moedas eram as moedas correntes do país, mas elas serviam como reserva de valor, que é uma função secundária da moeda do meio de troca, não serviam. Muito mais provavelmente que o dólar servia como uma reserva de valor, enquanto o cruzado circulava como meio de troca.
Eu me concentrei, Fernando, na definição mais importante, como você colocou, que é de meio de troca. Né? Não obstante haver uma inflação, descontrole das contas públicas, uma emissão incessante de novos cruzados, ainda assim a população, o dilema de Tostines é tão forte que ainda assim a população preferia usar como troca, aceitar na venda de um produto esses cruzados, por mais que eles desvalorizassem diariamente 1%, do que você usar $1, por exemplo, ou qualquer outra moeda. Isso eu acho que é um bom exemplo para ilustrar que mesmo com um desmando completo, uma responsabilidade completa do Banco Central, ainda assim a moeda da vez, encastelada, ela pode se sustentar. Né? E eu concordo com você que em diferentes tempos você pode ter tido diferentes moedas, mas a cada tempo, dentro de um país, dentro de uma jurisdição que é de certa forma isolada das outras jurisdições, você tem uma moeda sempre. Agora eu queria pegar o que os dois disseram. Fernando, você, num texto que você escreveu, acho que para o Ponto Base, se eu não me engano, você disse que nós deveríamos enxergar o Bitcoin não como mutuamente excludente, mas sim como complementar as formas de dinheiro até hoje existentes, né? Uhum. Quer dizer, você tem uma ideia de que o Bitcoin seja mais uma moeda, seja uma opção, né? O Hélio já tem uma visão de que é preciso ter uma moeda só, se eu estou entendendo corretamente. Nesse sentido, você não acha que há uma possibilidade do Bitcoin se tornar uma moeda especializada para se realizar determinadas transações e não todas as transações como hoje o real, por exemplo, tem essa função? Quer dizer, você compra pão, você compra um computador, você compra um carro. Você não acha que esse caráter ou essa característica de ser complementar que você defende, né? Talvez até os criadores do Bitcoin tiveram isso em mente ao criá-la? Você não acha que esse tipo de instrumento de troca, há uma tendência para que ela se torne especializada, quer dizer, você realizar determinadas funções e não todas, ou não? Eu acho que é possível, eu acho que nesse momento isso já acontece, porque realmente o Bitcoin ele já apresenta inúmeras vantagens em comparação com as moedas tradicionais e com o sistema bancário tradicional, que faz dele um excelente candidato para diversas transações. Por exemplo, remessas internacionais ou pagamentos internacionais, é muito mais fácil você conseguir, tendo bitcoins ou adquirindo bitcoins no seu território, é muito mais simples você enviar bitcoins pagando um fornecedor no exterior do que você usar o sistema bancário tradicional para pagar, seja na moeda que for, dólares, euros, ienes, enfim. Então aí já é uma vantagem do Bitcoin. Então eu acho que mas isso está acontecendo, Fernando? Isso está acontecendo de fato ou é só teórico? Porque essa vantagem, em teoria, parece ser muito grande, como a gente entende a coisa, né? Que é realmente a legislação muito complexa dos governos para você fazer uma remessa internacional. Mas acontece de fato? Tem gente remetendo moeda para o exterior? No Brasil, eu acho que muito pouco, mas lá fora, sim, e de uma maneira bastante interessante, que é através, por exemplo, de uma empresa chamada BitPay, que ela facilita o pagamento de bitcoins pelo lado do comprador e transfere para a ponta vendedora na moeda do país. Então, isso tem acontecido, sim, isso já acontece. É claro que essa é a minha opinião. Troll profissional é brincadeira. Claro que a minha opinião é que isso vai aumentar, porque realmente há uma vantagem já em relação aos outros. Então isso já acontece e deve aumentar. Uma outra maneira de remessa para o exterior é a remessa de pequenas quantias de trabalhadores de países emergentes ou subdesenvolvidos que mandam dos países onde trabalham de volta para suas famílias nos países de origens. Isso também é uma forma já que tem funcionado cada vez mais e é um grande atrativo
porque os serviços tradicionais, as empresas tradicionais que oferecem serviço, como a Western Union e a MoneyGram, cobram tarifas altíssimas, que até o momento era o melhor serviço, mas em comparação com o Bitcoin, que é muito mais rápido e mais barato, você pode transferir praticamente sem nenhum custo, a não ser da sua eletricidade. Então, o Bitcoin já tem essa facilidade, essa vantagem em comparação a essas outras formas, e isso também já está acontecendo. Na América Latina, isso já está acontecendo bastante. Trabalhadores de Peru, Bolívia, que moram no Chile e remetem dinheiro para suas famílias de volta para o Peru, Bolívia e outros países mais pobres da América Latina. No Brasil, muito pouco, porque é um país muito grande, como você sabe, continental, e não existe tanta imigração de trabalhadores estrangeiros que vêm aqui para ganhar seu dinheiro. Então, eu acho que isso pode ser, que o Bitcoin, no momento, já é uma forma complementar, mas ainda muito pequena. Isso, tocando no que o Hélio falou antes, e eu analiso com base na nossa realidade, não tem como fugir disso, mas também do ponto de vista puramente teórico, analisando a teoria econômica do Bitcoin, e o que eu vejo é que, a priori, não existe nenhuma razão para que o Bitcoin não venha a tornar-se um meio de troca cada vez mais aceito e talvez até o Highlander. Se isso vai acontecer ou não, é uma questão empírica e a gente não pode decidir, mas a priori não existe uma pré-condição teórica que impeça que ele venha a tornar-se um meio de troca universalmente aceito. Mas é claro, ele é uma fração do nosso sistema monetário e bancário atual. Mas não vamos esquecer, há 4 anos atrás, Bitcoin não era nada. E o que ele chegou até hoje, no ponto que ele já está hoje em dia, é algo espetacular. E eu acho que isso pode continuar acontecendo sim. Fernando, eu não sei se você viu um research do Bank of America. Sim, eu li. Li parte, não inteiro. Que ele começou a cobertura de Bitcoin e ele estava pegando justamente na característica que você estava citando, que é de remessa. Vamos deixar de lado um segundo a questão de meio de troca, mas um instrumento para facilitação de remessa. E ele comparou com outras companhias cotadas em bolsa que fazem esse tipo de serviço, como por exemplo a Western Union. E ele chegou num valuation para o Bitcoin, se você olhar essa característica exclusivamente do Bitcoin, ele chegou num valuation de mais, se eu não estou enganado, em torno de isso, que é mais ou menos 13 bilhões de dólares, uma coisa assim, que daria 1.300 dólares por Bitcoin. O 1.300 eu lembro, né? Quer dizer, ou seja, já está muito próximo do topo da avaliação do Bitcoin. Eu acho que de repente, daqui a alguns meses ou anos, esse preço vai ser o piso para o Bitcoin, não o alvo. Não, mas achei interessante essa análise que ele fez. Não concordo, assim, metodologicamente é interessante, mas acho que ela é falha, porque você não consegue... Ele basicamente tentou avaliar o Bitcoin como se fosse uma empresa, e não é assim. Então não é assim que funciona o Bitcoin. Então, desse ponto de vista, eu não concordo muito com o valuation dele, com a metodologia. Mas isso que ele destacou é um ponto fortíssimo do Bitcoin, que eu comentei também. Mas para mim o mais importante do que o valuation em si é o fato de ter atraído o interesse de um analista sério, de um banco extremamente reputado, de tentar avaliar quantitativamente o Bitcoin. Para mim isso é mais importante do que a avaliação que ele fez em si. Mas para mim isso é um dos valores do Bitcoin é esse, mas existem outros, não é o único. Por exemplo, de manutenção do valor, ou de até apreciação do valor por cada unidade ou fração de unidade de Bitcoin, por ser um bem escasso e que limitado, quantitativamente limitado, conforme definido no protocolo. Então isso também é uma característica que eu acho que cada vez mais vai chamar a atenção das pessoas. E dependendo dos lugares, dos países em que se vive, isso por si só já é a característica suficiente para migrar e comprar bitcoins. Por exemplo, na Argentina.
Você nem precisa dizer que você pode mandar dinheiro mais rápido da Argentina para o Japão. Basta dizer que a Cristina Kirchner não tem como meter a mão no seu bolso que eles vão comprar um Bitcoin na hora. Aqui no Brasil também, eu acho. Aqui também, mas hoje em dia em menor medida. Hoje em dia isso não está tão claro como teve no passado. Entendi. Tem um ponto aqui, Bruno e Fernando, que é essa questão de será que o Bitcoin vai crescer como uma moeda de troca ou se vai se restringir a um pequeno grupo de tipos de transação, como o Bruno falou, se limitar a um certo tipo de transação, ou se ele efetivamente vai crescer como uma moeda de troca e se tornar efetivamente um candidato potencial. Eu não acho que seja hoje, nem o Bitcoin nem o ouro são candidatos potenciais a destronar o real ou o dólar. Mas essa questão, né? Então tem muita gente falando assim, veja, olha só, já estão vendendo automóvel de $1 milhão com Bitcoin, um imóvel de $7 milhões com Bitcoin. Eu só queria fazer um ponto, aí um ponto lateral, de que isso obviamente é um instrumento de marketing. Essa pessoa que está vendendo, no fundo está dizendo só o seguinte, eu arco com o custo de transação da pessoa que tem Bitcoin, para transformar de volta para dólares, que é o que eu quero ter, os meus custos são em dólares, eu quero ter dólar. Isso você não sabe, isso você está assumindo. Estou assumindo, é verdade, mas a gente sabe que a companhia que vendeu o BMW, né, ela tem que pagar os salários dela no fim do mês, ela tem que pagar a luz dela no fim do mês, ela tem que comprar insumos, ela tem que pagar a Alemanha, né? Então, para isso ela precisa ter dólares e não bitcoins. Se você está dizendo que o dono queria receber em Bitcoin porque ele gosta disso, o que ele provavelmente faria ele troca para dólar, paga dividendo e compra Bitcoin, ou então se ele é o dono sozinho lá, ele fala o seguinte, galera, isso aqui equivale ao dividendo que eu tenho a receber, eu já vou pagar em dividendo isso aqui para mim mesmo e ficar com Bitcoin. Quer dizer, esse cenário aí eu estou descartando, obviamente, por maluquice completa, né, que só depois de muito vinho para acreditar nesse cenário de fantasia. Mas o que eu quero dizer é que você vê que, é claro que vai existir o marketing de você estar dizendo que você está aceitando. Você, como vendedor, você tem interesse em mostrar que você aceita outros tipos de moeda para pagar, né? Eu sempre cito o exemplo de que eu estava na Suíça agora, 6 meses atrás, entrei numa loja de departamento para comprar um presente e a pessoa no caixa me perguntou, mas o senhor quer pagar em francos suíços, em euro, em pounds ou em dólares? Quer dizer, o varejista, o vendedor, tem interesse em aceitar qualquer moeda, desde que, né, do ponto de vista dele, seja transparente, o banco dele vai fazer um serviço para transformar na moeda que ele precisa gastar, que os outros querem aceitar, né? Então, eu acho que nesse quesito tem muito ainda a ocorrer, tem muito terreno a ser percorrido pelo Bitcoin para ser aceito como um meio de troca viável. Eu não acho que nem no que os defensores do Bitcoin argumentam que já há trocas significativas, nem eu acho que isso seja significativo, né? O estoque total de Bitcoin hoje vale menos que o valor de mercado de uma CCR, uma ação brasileira, ou de uma Brazil Foods, né, a Perdigão. Vale menos do que umas açõezinhas brasileiras. Ele está muito longe de ser um estoque relevante para você fazer também trocas relevantes. Eu acho que isso pode crescer. Mas o fato é que é muito difícil que as pessoas passem a aceitar o Bitcoin querendo ficar com o Bitcoin, né, que é o exemplo que eu estou dando aí do BMW, do imóvel. O cara não quer, não pode ficar com o Bitcoin. Outro exemplo, só para encerrar esse parêntese, é a FI, né, que é essa organização que nós todos amamos, uma organização liberal americana, que recebeu uma maravilhosa doação de $1 milhão, mil bitcoins. 1000 bitcoins, na época, $1 milhão. 1000 bitcoins que valiam $1,1 milhão no dia que, pelo menos, eu li a notícia
da doação. E eu coloquei imediatamente no Facebook, eu sou amigo do presidente da organização, sugerindo de uma forma educada de que o dever fiduciário da FI era imediatamente converter esses bitcoins para dólares, que é a moeda que eles precisam ter para fazer as coisas que eles precisam fazer para cumprir com o seu objetivo social na FI, né? Eu temo que eles não tenham feito isso. E hoje o dólar, o Bitcoin, que valia $1.100 naquela data, hoje, como o Fernando estava dizendo, vale 700. Quer dizer, se eles não fizeram isso tem apenas o quê? 2, 3 semanas. Se eles não cumpriram esse dever fiduciário, foi uma lástima de eles terem perdido 30%, 40% do valor da doação tão bem-vinda que eles receberam, tão maravilhosa que eles receberam. Hélio, então você tocou em vários pontos, foi um baita parênteses, eu vou abrir um maior ainda agora. Vamos lá. Primeiro, vou começar do final, da FI. Hoje, curiosamente, saiu uma notícia de que a FI vai usar bitcoins para pagar fornecedores, inclusive o salário de seus staff. Então, não só o bitcoin foi recebido como uma doação, que eles vão passar adiante bitcoins e pagar fornecedores e os próprios funcionários com bitcoins. Qual a extensão disso, intensidade, eu não sei. Mas o fato de que eles resolvem fazer isso já é interessante. Mas eles vão pagar o Bitcoin na data, o valor na data que foi feito, e as pessoas aceitaram trocar o salário por aquele valor de 1.100 e agora vão receber metade do salário? Não, vai ser trocado pelo preço de hoje, pelo preço que está hoje, o dia que eles vão dar. Fernando, antes de você continuar, deixa eu só te fazer uma pergunta de uma pessoa que conhece muito pouco sobre o assunto. Como é que se faz essa conversão do Bitcoin para dólar, por exemplo? Quer dizer, quem é que aceita o Bitcoin em troca de dólar? Você tem casas de câmbio ao redor do mundo que facilitam essa venda e compra de bitcoins por moeda fiduciária. Então, são empresas que funcionam quase como uma bolsa mesmo. Você tem lá as ordens de compra e ordens de venda, onde você negocia livremente bitcoins. Hoje em dia... Essas empresas fazem como para poder fazer do Bitcoin, fazer dinheiro, digamos assim, que foi a questão que o Hélio levantou? Por taxa de transação, por facilitar o serviço, existe uma taxa de um FII na negociação, seria uma corretagem por intermediar a negociação, e também fornecendo outros serviços, dependendo da casa de câmbio, quando você saca em moeda fiduciária, ou quando você saca em bitcoins e transfere para a sua própria carteira, você também paga uma taxa de retirada. Mas isso depende e varia de casa de câmbio para casa de câmbio. Mas é assim que funciona. Mas essas casas costumam ficar com uma parte em Bitcoin ou eles, aquilo que recebem, eles logo transformam em outras moedas? Você saberia dizer? Não, eles ficam, depende da casa, mas fazem as duas coisas. Recebem moeda, pagam seus funcionários parte em bitcoins, parte em moeda fiduciária, aí depende. Se eu tivesse trabalhando numa dessas, eu preferi bitcoin, mas nem todos. Entendi. Quer dizer, tratam o bitcoin como se fosse euro ou franco suíço, como se fosse outra moeda tradicional, é isso? Sim. Tá. Exatamente. Mas então, voltando ao ponto do Hélio, a questão do marketing e que as pessoas que estão dizendo que aceitam o bitcoin hoje em dia é muito mais... Parei de ouvir o Fernando. Acho que o Fernando caiu, houve algum... Bom, vamos continuar aqui, Hélio. Fala. Vou tentar chamar o Fernando de novo. Mas uma dúvida que eu tinha, quer dizer, eu li vários textos sobre Bitcoin e nenhum deles me dizia como é que se transformava em dinheiro. Eu não fazia ideia de que havia casas de câmbio, como o Fernando acabou de falar. Peraí que eu já voltei. Mas vai lá, Fernando, continue aí. Senão o Hélio vai abrir muitos parênteses e eu não consigo falar nada. Mas vamos lá, então. A questão do marketing, para mim, está claro. Eu não argumento em contra. Isso é evidente que as pessoas têm feito isso e usam dessa prática para chamar a atenção do seu negócio, como o Richard Branson aí da Virgin, que anunciou que ia vender a corrida Viagem ao Espaço em troca de bitcoins. É claro que é para isso, não tem dúvida que é para chamar atenção. Mas a questão do Bitcoin
analisando como o dinheiro funciona, como o dinheiro emerge no mercado, analisando a teoria do Mises e de outros austríacos, a forma como o ouro emergiu como o bem mais líquido do mercado, meio de troca universalmente aceito, é a forma como outro bem também pode tornar-se um bem cada vez mais líquido. E por isso que eu digo que as pessoas, os críticos, o Hélio hoje é um grande crítico nesse momento, quando você analisa o Bitcoin hoje e não vê todo esse caminho que ele percorreu nos últimos 4 anos, você tem uma opinião um pouco limitada de todo o fenômeno. Hoje o Bitcoin é uma fração ínfima do sistema monetário internacional e como meio de troca. É muito pouco líquido. Mas há 4 anos atrás não era nada. Há 3 anos atrás era nada mais 0,00001. Mas isso foi crescendo. E cresceu porque, de fato, as pessoas entenderam que Bitcoin tinha vários benefícios e várias vantagens que faziam com que elas adotassem Bitcoin, seja como reserva de valor, seja como forma de pagamento, seja para remessa de dinheiro do exterior ou pagamento internacionais, para se conseguir contornar controle de capitais, enfim, há diversos usos e diversas vantagens do Bitcoin em relação a outras moedas. Então isso é um círculo virtuoso. À medida que mais pessoas vão adotando o Bitcoin, a questão do Tostines e do Highlander, cada vez mais pessoas vão querer aceitar Bitcoins e vai chegar um momento que as pessoas vão sim decidir, até de certo ponto preferir, recebendo um pagamento em Bitcoins, vou continuar recebendo e vou deixar em Bitcoins pelo menos uma parte, porque eu sei que aquele outro fornecedor também está aceitando. Então agora eu posso pagar aquele outro fornecedor em Bitcoins e não preciso converter tudo em reais. Então acho que esse processo pode sim cada vez aumentar mais, e não é porque hoje isso não acontece em larga escala que isso vai impedir que não se torne uma realidade no futuro. Agora, quando será isso? Eu não sei. Quando o Bitcoin vai ser cada vez mais levado a sério e ser aceito mundo afora, eu não sei dizer a velocidade que isso vai acontecer. Mas que tem acontecido de uma maneira muito rápida, tem. Você olha existem diversos sites que monitoram a quantidade de comerciantes, empresas e pessoas que aceitam Bitcoin. Então, hoje em dia, você vê nesses sites, se você compara com o restante de comerciantes que há no mundo, você constata exatamente isso. É uma fração do que existe no mundo hoje em dia de comerciantes e empresas negociando com Bitcoins. Mas antes não era ninguém, era quase nada. Mas isso está aumentando e eu acho que a tendência é aumentar, sim. Agora, sobre a questão daquele limite que foi... Só fazer um ponto. Pode falar, Hélio. Deixa eu fazer um pontozinho, Bruno, um segundo. Sobre a crítica, a minha crítica ao Bitcoin. Eu não sei se eu me considero um crítico feroz do Bitcoin, não. Eu acredito que o Bitcoin, se existir algum candidato a tomar o papel do dólar nesse âmbito que eu chamo de mais livre internacional, é o Bitcoin. Eu acho que é o melhor candidato possível. O meu ponto é que essa batalha é uma batalha inglória e que eu não acredito que ela vai ser alcançada. Eu acho que o valor do Bitcoin depende muito da crença de que isso efetivamente vai acontecer, de que o Bitcoin vai suplantar o Highlander e se tornar a moeda. Né? Então, por isso que o preço flutua tanto, porque à medida que as pessoas vão acreditando mais ou menos nisso, o ativo vai mudando de valor. O meu problema, a minha crítica mais severa ao Bitcoin hoje, não é o seu desenho básico e não é quanto a ela ser um potencial candidato a suplantar o dólar, que eu acredito que seja. O meu problema é que ela não está, por mais que o Fernando diga que teoricamente ela possa servir como moeda, que mais gente está aceitando Bitcoin como pagamento, né, de certos bens, e eu já mostrei que isso é irrelevante, né, grandemente irrelevante, o Bitcoin está sendo tratado pelas pessoas que compram Bitcoin como um ativo financeiro que
para valorização, como uma aposta de que um dia o Bitcoin vai se tornar uma moeda aceita internacionalmente. Ou seja, o Bitcoin não está sendo comprado por pessoas que queiram usar aquilo como moeda de troca. O Bitcoin está sendo comprado por pessoas que estão apostando de que esse preço vai subir porque ela vai ganhar mais aceitação no futuro. Isso se chama especulação e é uma especulação perigosíssima. Essa é a minha principal crítica ao Bitcoin hoje. É o preço. Beleza. Eu não tenho como argumentar contra isso no sentido de que nesse momento, sim, há muita especulação em torno da moeda e há muita gente que está comprando puramente querendo fazer um dinheiro fácil, comprar baixo para vender mais caro amanhã ou semana que vem. E especialmente no Brasil, que ainda está muito incipiente. Acho que isso sim está acontecendo e não nego. Agora, dizer que isso é a principal fonte de demanda do Bitcoin, eu não tenho como fazer essa afirmação nem você. Aí é um feeling, é uma impressão. O que eu procurei demonstrar aqui, pelo menos fora do Brasil, sim, existem empresas e pessoas que estão usando o Bitcoin como moeda de troca, além de uma reserva de valor. E não precisa achar que o Bitcoin, ou esperar que o Bitcoin vai suplantar o dólar, ou substituir o dólar real ou qualquer moeda nacional. Não precisa crer nisso para você comprar Bitcoin. Por exemplo, eu não tenho essa crença, e se isso possa acontecer algum dia, eu não acho que isso vai acontecer durante a minha vida. Sinceramente, não apostaria nisso. Mas eu acho sim que o Bitcoin pode se firmar como uma excelente forma de reserva de valor, de proteção de valor. Então, mas você não precisa achar que vai suplantar o dólar para comprar com base nessa premissa, que é, por exemplo, o que eu faço. E também porque eu acredito que vai ser uma forma cada vez melhor para você transacionar. Por exemplo, em turismo, eu espero na minha próxima viagem internacional parar em hotéis que aceitem Bitcoin e em restaurantes que aceitem Bitcoin. Então eu também pretendo usar e quero usar como meio de troca. Mas não há como negar que nesse momento há sim muita especulação. E por isso que sempre quando em palestras que eu já dei e quando eu falo com as pessoas sobre Bitcoin, as pessoas me perguntam primeiramente isso: vale a pena comprar Bitcoins? Eu diria que se você espera lucrar com isso, não compre. Não compre. Agora, se você não tem prazo, acredita na moeda, não está querendo vender ela no mês seguinte ou mês que vem, querendo fazer uma grana com isso, compre um pouquinho, compre uma parte pequena do seu dinheiro, não invista suas economias, não bote metade da sua poupança nisso, porque, querendo ou não, ainda é um experimento. O próprio software Bitcoin é beta, versão 0.8.6. Então, ainda é um experimento que tem ganhado mais robustez, está cada vez mais sólido, resiliente, mas ainda é muito volátil. E o que é mais nítido do Bitcoin, que atrai mais atenção, infelizmente, é o preço. É o que o próprio Hélio tem visto e tem focado, e a maioria das pessoas, é o preço que atrai a notoriedade do Bitcoin. Não é o fato, o que traz atenção midiática, não é o fato de que há mais gente aceitando, mais comerciantes, não é o fato que na Argentina existe muita gente usando Bitcoin como uma forma de manutenção de valor, não é o fato que em países africanos como o Quênia se usa muito Bitcoin para remessa de valor entre países, até porque lá o sistema bancário é extremamente precário e o sistema de telecomunicações acaba sendo usado como forma de pagamento. Esse tipo de coisa não chega muito na mídia. Outra coisa, o tamanho, ou melhor, a força computacional na rede Bitcoin hoje em dia é algo estrondoso. O que o Bitcoin cresceu em força computacional nesses últimos anos é inacreditável, tem crescido a taxa constante exponencial. Assim, isso quase nunca se viu na história da computação recente e é algo realmente incrível. E isso faz com que a rede também se torne cada vez mais resiliente e seja difícil, inclusive, ter ataques de força bruta, que é um termo de geeks que eu aprendi há pouco tempo atrás, mas que até contra-ataques contra a rede, isso cada vez fica menos provável pela robustez que a rede já alcançou. Então, o preço nisso tudo, na minha opinião, é algo que deveria ser menos importante, mas acaba chamando muita atenção
porque tem gente que está usando como especulação a moeda. Então, mas eu acho que é uma coisa muito recente, por isso que eu enfatizo muito a vida do Bitcoin. Tem 5 anos. A minha crítica, Fernando... Nem isso. A minha crítica não é só as pessoas que estão usando o Bitcoin como uma especulação, apostando na alta de preço, mas que as pessoas estão usando o Bitcoin como um ativo. Também, como você citou, como uma potencial reserva de valor, ou qualquer coisa desse tipo. Ou seja, estão usando o Bitcoin como... Eles dizem que é uma moeda, mas na prática estão usando como ativo. Né? Esse é um problema, eu acho que fundamental, porque ou você acredita que é uma moeda ou que é um ativo. Se você está comprando porque é uma reserva de valor, porque você acha que o preço vai preservar ao longo do tempo, porque vai eventualmente virar moeda, etc., você está usando o Bitcoin como ativo, como você usa outros ativos financeiros, até o ouro. Esse é o meu problema. Para o Bitcoin, no futuro, ter valor, dado que ele foi desenhado para ser uma moeda, ele terá que ser valorizado como moeda e não como um ativo. Claro que uma vez que você é moeda, você também passa a ser um ativo. Mas para ele realizar o seu valor, ele vai ter que ser aceito naturalmente como moeda de troca, e não só aceito, ele tem que ser ou mais aceito, ou mais líquido. E se você olha hoje, a gente teve até aquela discussão há um tempo atrás sobre o bid-ask spread, né? A diferença entre o preço de compra e venda de um ativo. Se eu me falha a memória, o bid-ask spread, que se você compra agora um Bitcoin e vende 1 segundo depois, o quanto você perde no custo de transação, essa perda no custo de transação imediata do Bitcoin é um múltiplo de 10 a 20 vezes, ou 30, não me lembro, a minha memória me falha agora, mas a gente fez esse cálculo outro dia. É mais de 10 vezes o custo de transação para você comprar e se desfazer de $1 ou de €1. Né? Então está muito, mas muito longe de ser um ativo líquido. Isso eu não tenho dúvida. Eu não argumento contra, ainda é muito pouco líquido. Mas como eu falei, por isso que eu não acho que as pessoas têm que botar suas economias e comprar bitcoins enlouquecidamente. Mas não há como negar que o Bitcoin, em alguns lugares, já pode servir como reserva de valor. Por exemplo, que eu falei na Argentina, em outros países, talvez essa função como proteção do seu capital, ainda que uma parte pequena, essa função de proteção de capital em países mais desenvolvidos como Estados Unidos e na Europa, isso não seja tão relevante. Lá talvez o próprio meio de troca ou remessa internacional seja algo mais interessante para os usuários de lá. Mas como eu tive na Argentina, na primeira conferência de Bitcoin da América Latina, 2 semanas atrás, um dos grandes ativistas, que é um grego que mora nos Estados Unidos, o Andreas Antonopoulos, ele falou algo muito engraçado, que nos Estados Unidos você ainda tem que explicar muito para tentar convencer as pessoas a usar Bitcoin. Na Argentina você fala para a pessoa que o governo não pode meter a mão no Bitcoin, ele é um dinheiro apolítico, não tem como ser inflado, o carinha lá compra na hora, não quer nem saber mais. Então, mas olha, dependendo do lugar, essa função pode sim ser usada, mas vamos guardar as devidas proporções. Pode, mas é teórico, né, Fernando? Porque a gente sabe que os argentinos gostam mesmo do dolinha, e a gente sabe que o Bitcoin caiu de valor 40% aí nas últimas 2, 3 semanas, então como é que vai servir de reserva de valor? O argentino está cansado de saber que o bom mesmo é comprar a verdinha, que é isso que funciona como reserva de valor. A questão de ser hipoteticamente, quem sabe no futuro reserva de valor, está aí, né? O futuro dirá. Mas hoje, com essa volatilidade, com essa incerteza, com esse custo de transação, que é um múltiplo gigante do custo de transação de $1, né, em qualquer lugar. Você vai nas cuevas, lá na Argentina, para trocar dólares, o custo de transação é muito mais, mesmo nas cuevas é mais baixo que o Bitcoin no Mt. Gox. Quer dizer, então, eu acho que isso aí está muito longe, esse que é o meu ponto. Eu acho que o pessoal está iludido de que existe aí uma luz quanto a Bitcoin se tornar ou reserva de valor, ou uma moeda medianamente aceita. Isso aí ainda está no ramo da fantasia e da especulação.
Eu acho que é uma questão de tempo e não tem como argumentar muito contra, em parte eu concordo, mas eu acho que eu sou mais otimista que você nesse sentido. E o próprio dólar, você falou que lá na Argentina eles preferem dólar. Sim, tem preferido, assim como no Brasil, na década de 80 se preferia dólar, mas aqui traz um insight interessante da algo que você falou, que tem que ser, para uma moeda ser mais líquida, ela tem que ser meio de troca, para ser reserva de valor, tem que ser meio de troca. Isso não é verdade. O dólar era reserva de valor no Brasil, é na Argentina, mas é muito menos meio de troca do que o peso, do que é o real, do que era o cruzeiro. Então, não necessariamente uma moeda para funcionar como reserva de valor tem que ser o meio de troca mais líquido no mercado. Ô, Fernando, com relação àquela limitação que você destacou inicialmente. Eu realmente. Acho que houve uma sobreposição demais. Eu concordo com o Fernando, não foi bem isso que eu quis dizer. Não foi bem isso que eu quis dizer. Por exemplo, um imóvel que não tem nada de moeda, até porque é altamente ilíquido, serve de reserva de valor. Eu acho que várias coisas podem servir de reserva de valor e o Fernando tem razão nisso. Eu digo só que uma vez que você se torna moeda, uma moeda naturalmente se torna um candidato a uma reserva de valor. Mas não quer dizer que efetivamente vai fazer esse trabalho. O Fernando tem razão. Vai lá, Bruno. Tá. Fernando, eu queria te fazer uma pergunta seguinte. Com relação a essas questões que o Hélio levantou, a questão da especulação que você apontou, essa limitação prévia, definida previamente a respeito da quantidade de bitcoins, ela serve como algum tipo de freio a uma especulação duradoura, ou essa especulação duradoura, por conta dessa limitação, ela pode até condenar o futuro da moeda? Eu não sei, condenar o futuro da moeda eu não diria, mas acho que mais... Cortou o som? Alô? Bruno? Tá bem, tá bem. Voltou? Não, agora eu tô vendo. Eu acho que mais do que... Não, tô vendo, pode falar. Mais do que o limite de oferta, eu acho que é a crescente demanda e muita demanda por especulação também em torno da moeda. Mas eu acho que é mais por esse lado, não tanto pelo lado da oferta. Acho que pelo lado da oferta é algo interessante e muito atrativo do ponto de vista de quem está usando a moeda como reserva de valor, você saber que a oferta é limitada e que não vai ter nenhum surto de oferta da noite para o dia ou durante um ano, que é o que a gente tem visto constantemente nos últimos anos, até em bancos centrais tidos como desenvolvidos. Então, acho que isso é uma certa garantia. Bruno está na linha? Perdemos o Fernando, né? Alô, Fernando? Bruno? Eu tô. Acho que o Fernando caiu. O Fernando caiu. Oi, logo agora que eu ia perguntar sobre o esquema Ponzi. Então, deixa eu ver se ele retorna aqui. Pode falar, Hélio. Ele estava falando sobre o que mesmo? Tinha um ponto sobre o que ele estava falando. Voltou, Fernando? Oi, voltei. Era só um minuto. E aí, pronto, onde é que caiu meu Vamos lá, comentário? Fernando. Pode cortou seu comentário pela metade. Se você quiser retomar, senão a gente eu acho que volta a para outro questão da tema. oferta, eu acho que ela é um atrativo, sim, para quem está pensando em usar o Bitcoin como reserva de valor, ou como enxerga como uma possível manutenção e até apreciação de valor, porque você sabe que ela é limitada. Você não vai ser surpreendido da noite para o dia, ou mesmo ao longo dos meses ou anos, por um aumento na oferta súbito, ou contínuo, ou arbitrário, que é o que ocorre hoje em dia nos bancos centrais ao redor do mundo inteiro, e nos últimos 5 anos, desde a crise, inacreditavelmente, até em bancos centrais que eram tidos como bastante confiáveis, como o suíço,
o Federal Reserve até certa medida, enfim. Então essa é uma excelente garantia de que a oferta vai ser mantida, não vai ter nenhum aumento súbito nela. Mas a demanda não tem como você negar que nesse momento está muito especulativa. Então você tem esses aumentos súbitos, a volatilidade que você vê no preço, ela está presente, é uma realidade. E quando a gente vê notícias nessa última semana, acho que a principal causa da queda do preço do Bitcoin foi na China, que eles de fato estão assim, cortando lá, estão tentando impedir o uso da moeda. Primeiro foi banindo os bancos de usarem sequer bitcoins, e depois até os processadores de pagamento de lidar com as empresas de Bitcoin. E aí isso está dizimando quase o mercado chinês e caiu bastante o preço por causa disso. Você acompanha o volume das casas chinesas, que estava como líder nas últimas 2 semanas, já está caindo para terceiro e deve seguir caindo. Isso é importante saber, que a China representa mais ou menos o mesmo tamanho que o dólar nas transações. Quando eles começarem a... Ou seja, quer dizer, se na China você tem um problema, como ela representa quase metade das transações Bitcoin, ou seja, a China não, o renminbi representa quase metade das transações em Bitcoin, é equivalente ao número de transações dólar Bitcoin. Se tem um problema na China como esse, que era o que, né, Fernando, a gente conversava, que era o meu principal preocupação, que é quando os governos começarem a atuar em cima das casas de câmbio, de Bitcoin, etc., e as financeiras, você vai ter um grande problema. Queria só fazer um pontozinho sobre o que o Fernando falou, como sendo o principal benefício, um dos principais benefícios do Bitcoin, que é justamente você ter uma oferta limitada. Eu queria fazer um ponto de que, para não dizer que a gente não falou do mainstream, eles diriam, né, que é justamente essa a maior falha do Bitcoin para virar moeda. Porque alguém, dado que vai gerar uma grande deflação em relação aos outros preços, às outras moedas, por ter uma oferta limitada, já que vai gerar uma grande deflação, por que alguém se desfazeria de seus bitcoins para comprar algo se ele vai ganhar valor alguns momentos após isso, né? Quer dizer, isso é um desconhecimento terrível da escola austríaca de economia, que eu não vou entrar no mérito aqui, mas o ponto que o Fernando e nós austríacos fazendo como sendo uma das principais vantagens para se tornar moeda, por mainstream, esse é um dos principais problemas para se tornar moeda. Não cabe a explicação aqui, mas é incrível como é o oposto. E também outra questão, não só essa, mas também de a característica central de o Bitcoin não ter uma autoridade central é um grande problema. Não tem ninguém gerindo bitcoins e o valor. E é algo que alguns artigos de jornalista, economista do mainstream, inclusive já sugeriu. Acho que o Bitcoin tinha que ter um banqueiro central para estabilizar o valor, está muito volátil, não pode ser assim. Então, mas para a gente, ou para mim, isso é uma grande vantagem, e que é a vantagem que a gente enxerga no ouro também. O ouro não é passivo de ninguém, o Bitcoin também não é passivo de ninguém, mas o dólar é passivo do seu Bernanke, que ontem disse para o mundo que vai imprimir apenas 900 bilhões de dólares no próximo ano. Puxa vida, e o pessoal acha que isso é conservadorismo, que ele está cortando os estímulos. O Fernando, você tocou aí na questão do ouro. Uma crítica que você poderia fazer, uma crítica austríaca que você poderia fazer ao Bitcoin, seria o fato de não ter lastro em ouro ou não? Não, eu acho que isso é uma dos resultados, das consequências do Bitcoin, na minha opinião, é que ele tem permitido aos economistas, inclusive os austríacos, a entender muito melhor o fenômeno do dinheiro, do meio de troca universalmente aceito. Inclusive entender melhor o próprio teorema da regressão do Mises, o qual explica o poder de compra hoje, que depende do poder de compra de ontem, que depende do de ontem, e assim sucessivamente, até chegar ao momento em que o poder de compra depende exclusivamente do valor de uso da commodity ou da mercadoria. Então isso foi uma vantagem do Bitcoin. A questão do lastro, não, realmente, assim como
o dólar não tem lastro, o Bitcoin não tem lastro, o próprio ouro não tem lastro. Você confia em quê? É no ouro porque o ouro é brilhante, você pode pegar nele, ninguém consegue reproduzi-lo. Não é porque ele tem essas características tangíveis que ele é confiável. Para mim, a principal característica, eu acho que isso que o Bitcoin deixou evidente, é a escassez relativa do ouro e não as outras características que fez com que ele se tornasse um dinheiro por excelência ao longo dos milênios. As outras também eram necessárias, mas sem a escassez não seria possível. Eu acho que a escassez relativa, o principal diferencial do ouro em relação às outras moedas, e é a mesma questão do Bitcoin também, a sua escassez relativa, e é o que a gente não tem com as moedas fiduciárias. Mas o lastro não existe, assim como o lastro é a confiança e o valor que cada usuário dá para aquela mercadoria, como qualquer mercadoria. Bom, agora a gente vai passar para o último tema, Fernando e Hélio. Fernando, você no Facebook compartilhou alguns textos do Gary North, a crítica dele em relação ao Bitcoin, e fez alguns comentários. E para que o nosso espectador entenda, num dos textos, o Gary North disse que o Bitcoin era o mais espetacular esquema Ponzi privado da história. Como é que você responde a essa crítica? Depois eu queria que o Hélio falasse disso. Eu respondo que essa foi provavelmente a segunda maior besteira que o Gary North disse na sua carreira acadêmica. A primeira que eu fiquei sabendo depois desse artigo é que ele dizia que o mundo ia quase parar ou acabar na virada do milênio, que ia ter o crash do Y2K, que não aconteceu. Foi outra previsão dele. Eu acho que ele foi muito infeliz nesse comentário, e eu de certa forma entendo e desculpo ele, porque eu gosto dele, acho que é um excelente economista, mas ele foi infeliz porque ele fez um comentário e fez uma análise sem entender de fato o que é Bitcoin. Ele não entendia, assim como eu falo que eu entendo ele, porque eu também já tive nessa posição, mas eu tive o cuidado de não emitir opiniões fortes sobre a moeda porque eu não conhecia. Eu lembro quando eu estava num evento com o Hélio, num evento em São Paulo, uma palestra que eu dei, e me perguntaram sobre Bitcoin. Isso foi no final do ano passado, 2012. E eu respondi que achava que era só uma modinha, uma bolha, e que ia acabar logo logo, e que não merecia muita atenção. Mas hoje confesso que foi uma grande besteira que eu disse, e por completa ignorância. Assumi a minha ignorância, deveria ter ficado calado. Mas falei besteira e hoje em dia eu reconheço, e depois que eu passei a estudar, eu vi que tinha muito mais por trás do Bitcoin do que simplesmente um ativo financeiro altamente volátil que subiu de preço bastante nos últimos anos. Você acha que está faltando estudo ao Hélio, Fernando? Não, ele felizmente ele estudou bastante, ele está entendendo mais do que o Gary North. Mas... Não, eu acho que o Bruno que está colocando aí os comentários embaixo do nosso nome, eu acho que ele botou certo agora aí no momento. Fernando, habilita o seu nome aí que sumiu aqui pra gente. Fala, Hélio. Não, obrigado, Bruno, por colocar essas legendas muito interessantes. E, sobre o Ponzi, eu vou aproveitar a opinião do Fernando, a sugestão do Fernando, e dizer que eu não sou capaz de responder essa pergunta adequadamente, porque a própria definição de Ponzi é bastante sofisticada, né, de que primeiro, é um esquema fraudulento. Né? Eu não acredito que seja. O Bitcoin não é fraudulento, né? Mas parte da definição do Ponzi é de que você então investe naquilo com a esperança de que você vai se livrar daquilo por um valor maior, né? Então, nesse aspecto, parece que tem uma das características do Ponzi, mas eu não conheço, não me recordo da definição formal de Ponzi para afirmar que o Bitcoin qualificaria. Eu chutaria de que não é, e que o Bruno acabou de escrever embaixo do nome do Fernando não procede no momento. O próprio Gary North, ele chegou a admitir depois, num segundo artigo depois desse, que não se enquadraria perfeitamente um esquema de Ponzi,
mas ele ressaltou bastante a questão do preço e das pessoas estarem comprando bitcoins com a expectativa de que aumente cada vez mais o preço. Mas isso, por definição, o Bitcoin não é um esquema Ponzi. Ele é um software que qualquer um pode baixar, instalar na sua máquina e seguir transacionando com ele, utilizando. Então, não tem nada de Ponzi nisso. É um protocolo, né? Então, por definição, não é Ponzi. Se as pessoas estão comprando porque querem lucrar e acham que vai seguir crescendo, estão comprando por um motivo talvez errado. Mas isso não quer dizer que o Bitcoin seja um Ponzi. Entendi. Bom, só para esclarecendo a quem está nos acompanhando, que eu não sou responsável pelas qualificações embaixo dos nossos nomes, a não ser do meu mesmo. Quem está fazendo isso? O Hélio, você está conosco ainda? Eu estou aqui, eu não estou entendendo quem está escrevendo essas coisas. Deve ser o mesmo programa do Bitcoin. É um programa automático mas nesse caso aqui é com criatividade ilimitada, ao contrário do Bitcoin. Bom, meus caros, agradeço a participação aqui neste primeiro hangout do podcast do Instituto Mises Brasil. Eu queria abrir para vocês dois fazerem aí breves considerações finais para a gente encerrar a conversa de hoje. Fernando. Não, eu quero deixar para o Hélio falar, porque quem tem a última palavra é quem ganha o debate. Então vai lá, Hélio. Eu diria o seguinte, o Bitcoin é uma grata novidade no âmbito de moeda. Eu acho que o Hayek ficaria extremamente feliz e orgulhoso de estar vivo hoje presenciando essa inovação. Eu acho... eu chego a ficar arrepiado de ver como esse grupo, essa pessoa que criou esse protocolo e essa inovação, como ele incorporou todo o conhecimento austríaco e todo o conhecimento histórico sobre o que é uma moeda. Então é absolutamente excitante a gente viver numa época em que a gente pode ter uma alternativa como o Bitcoin, a moeda sem lastro, fiduciária, monopolista, feito pelo Banco Central. O meu trabalho, como sempre, é questionar. Eu acho que a gente sempre tem que estar sempre continuamente questionando, mas isso aí, obviamente, como eu sou um polemicista natural, eu vou fazer críticas, mas eu acredito que o Bitcoin é uma grande inovação, que terá um grande desafio para eventualmente suplantar moedas estatais, mas é a melhor esperança que nós temos. Eu acredito que o ouro, na minha cabeça, está começando a virar um segundo candidato, e não mais o principal candidato a desafiar as moedas estatais. Então é com muita alegria que eu presencio tudo o que está acontecendo e eu tenho inveja do Satoshi. Eu gostaria de a gente ter feito esse negócio, porque ele teria a capacidade de ter bolado isso e, na verdade, ele bolou ótimo. Estamos aí com isso e vamos bater palmas e torcer para que dê certo. Fernando. Eu concordo com ele, e que bom que ele agora concorda comigo, então. Isso é um sinal de quem não tem razão nesse debate, começando pelo que o Hélio falou do ouro, para fazer minha conclusão, isso realmente patente isso agora, e talvez para os austríacos que são gold bugs. Eu sou gold bugs, mas cada vez que eu estudo mais história monetária e Bitcoin, eu fico cada vez menos gold bug, porque a gente vê que, querendo ou não, o ouro já falhou nesse mercado. Não por suas características intrínsecas, por suas qualidades, mas sim porque governos conseguiram simplesmente suplantar e impedir que o ouro fosse livremente usado pelos cidadãos. E essa é uma das grandes deficiências do ouro, inclusive hoje em dia, que se qualquer governo quiser complicar a compra do ouro, é muito, muito mais fácil do que até Bitcoin. Se o governo quiser impor regras e querer até confiscar ouro, você não tem como esconder ouro. Em última instância, você bota um detector de metal, você consegue achar ouro debaixo do seu colchão ou em alguma parede.
Então isso, infelizmente, eu sendo um gold bug, é uma grande e triste realidade da característica das propriedades do ouro. Ele é passível de ser confiscado, de ser regulado bastante pelos governos, como foi ao longo dos anos, e hoje em dia a gente tem uma moeda fiduciária puramente de papel por causa disso. Não porque o ouro é ruim, mas porque ele consegue sofrer interferência dos governos de maneira muito fácil. O Bitcoin, por outro lado, como o Hélio falou, é uma grata surpresa e, de certa forma, uma esperança, ainda que algo muito incipiente, ainda está na sua infância, mas representa, sim, de certa forma, uma esperança de que os cidadãos consigam ter algum dizer e ter uma moeda livre das amarras do Estado e livre de intervenção estatal, que tem sido a norma ao longo dos milênios. Então, nesse sentido, eu acho que o Bitcoin pode sim ser cada vez mais usado, eu acredito que vai ser cada vez mais. Tenho essa esperança, eu confio mais no mercado do que no governo, e apesar de saber que o governo pode interferir e vai tentar interferir, no momento que enxergar Bitcoin como uma ameaça, não somente à moeda, mas também ao próprio sistema bancário, que é outro grande perdedor do Bitcoin, eu acho que o Estado vai interferir. Eu, se fosse ele, interferia. Porque, de fato, o Bitcoin é uma ameaça, ainda que nesse momento, baixa. É uma ameaça, sim. Mas, para nós, consumidores, meros cidadãos, eu acho que é uma grande novidade. Eu espero que prospere. Tenho confiança que vai prosperar. E, como eu tenho falado em algumas palestras que eu dei para as pessoas que me perguntam, eu não sei se Bitcoin vai ser o futuro de uma criptomoeda. Mas eu estou cada vez mais confiante que o futuro da moeda será uma criptomoeda. Não será daqui 5 anos, talvez nem daqui 10 anos. Mas eu acho que cada vez mais uma criptomoeda vai ter um papel muito relevante na nossa realidade. Espero que seja o Bitcoin, mas se não for, acho que será outro. Então, acho que é essa a mensagem final de Bitcoin. Como ele botou aí, eu sou um grande Bitcoin bug, sim, por tudo que eu falei, e não somente, e talvez muito menos pelo preço que cresce ou que é volátil, e muito mais pelas qualidades e por toda a inovação que o Bitcoin fala. E apenas por último, que eu escrevi embaixo do meu nome, quando a gente começa a estudar o Bitcoin, a gente enxerga ele como uma grande revolução financeira no mundo que a gente vive. Mas quando você passa a entender melhor e entender tudo que ele faz, e as tecnologias envolvidas, você percebe que o Bitcoin é muito mais do que isso. É uma revolução verdadeiramente tecnológica de informação. E eu não tenho dúvida que é a maior revolução desde a internet. E várias outras aplicações vão poder ser feitas e realizadas em cima do protocolo de Bitcoin ou similar ao Bitcoin, usando as tecnologias envolvidas no protocolo, que vai fazer com que a gente tenha revoluções em outros campos e não somente a moeda e o bancário. Esse foi a moeda, simplesmente a primeira revolução que o Bitcoin está fazendo. Eu acho que outras estão por vir e realmente eu recomendo que quem puder, quem tiver interesse, estude Bitcoin, procure entender, e o preço é algo secundário nesse momento, não é preponderante. Eu espero que... Eu sou um grande entusiasta dessa ideia do Bitcoin. Eu estou como espectador, simpatizante por enquanto. Como eu já tive experiências ruins, tendo que receber dinheiro do exterior e fazer alguma transação simples, como comprar um livro na Amazon e ficar torcendo, acendendo vela, para o meu anjo da guarda, para o dólar não subir muito e eu não pagar 2 vezes o valor do livro, né? Eu espero que, pelo menos para que o Bitcoin seja aceito, pelo menos nessas transações internacionais, e se torne algo rotineiro e comum, né? Eu acho que vai facilitar muito a vida de quem precisa receber dinheiro de outro país ou que precisa comprar alguma coisa de outro país. Bom, queria agradecer vocês dois pela conversa. Acho que numa próxima conversa, acho que a gente deve fazer um outro hangout sobre Bitcoin
no início do ano que vem, aí chamando o Leônidas Eumanovic, que fez um trabalho fantástico sobre moeda. Acho que ele teria uma posição, uma perspectiva bastante interessante sobre o assunto. E avisando aqui para quem está vendo esse vídeo ou ouvindo pelo podcast a gravação, que esse primeiro hangout do podcast do Instituto Mises Brasil foi gravado porque era um teste, a gente queria testar como seria a questão da linguagem, a questão do próprio vídeo, como é que funcionaria, e os próximos, quer dizer, o segundo já será ao vivo e com um convite prévio para que todos possam acompanhar e também fazer perguntas ao vivo, e essas perguntas sirvam de base para a conversa, independentemente do tema. Fernando Urrich, muito obrigado. Hélio Beltrão, muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, Bruno. Obrigado, Hélio. Até a próxima. Boa noite. Feliz Natal a todos. Abraços. Tchau, tchau.